Quero começar a mensagem dessa manhã com uma frase que eu ouvi do Bonhoeffer, que diz o seguinte: permita que Deus interrompa a sua vida. Diga isso para a pessoa do seu lado. Permita que Deus interrompa a sua vida. Se assusta não. Permita que Deus interrompa a sua vida. Permita que Deus interfira nos seus planos. Permita que Deus entre e mude tudo. Permita que Deus entre e fala, não é do teu jeito, é do meu. Permita que Deus entre e diga, eu tenho uma proposta para te fazer. Permita que Deus entre e interrompa os planos que você tinha feito, os projetos que você tinha feito. Permita que Deus interrompa a sua vida. Abra o teu coração para Ele nessa manhã e permita que Deus te traga uma nova perspectiva. Eu sei que nós não queremos ser interrompidos. No mundo onde eu estou no centro, o que ele cresça ou diminua só fica bonito na letra da canção. Na prática a coisa muda de história. Mas Deus está levantando pessoas. Deus está levantando habilidosos, desconhecidos, para que o reino dele avance. Colaboradores que não façam questão de que o nome apareça ou de que ele seja reconhecido, mas que estão se levantando para ajudar para que o reino avance, para que a igreja do Senhor Jesus na terra avance e cresça. Você tem o privilégio de fazer parte disso. Então, mediante a isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 31. Pode sentar no seu lugar. No reino de Deus, quando eu estou morto, eu estou pronto. No reino de Deus, quando eu morro para o mundo, é aí que eu sou útil para Deus. Amém, gente? A chapa vai esquentar só um pouquinho. Só um pouquinho. Quero falar um pouco sobre o processo da construção do tabernáculo de Moisés. Não vou falar em si da construção do tabernáculo, mas vou falar de duas pessoas que Deus seleciona. Primeiro, Deus chama Moisés para subir um monte, para subir o Sinai. E ali Deus começa a passar uma série de coordenadas para Moisés. De visão, uma visão, para que ele realizasse. Era algo que Deus queria que fosse feito. Só que nenhuma visão ela é realizada sozinha. Por mais que ela desça sobre uma pessoa, essa divisão ela precisa de cooperadores para que aconteça. Posso ouvir um amém? Deus chama Moisés e Deus, além de dar para Moisés os 10 mandamentos, uma série de coisas, Deus chama Moisés e ele dá a visão para Moisés do tabernáculo. E farás para mim um tabernáculo, que será o lugar da minha habitação. E aí Deus vai dizendo para ele tudo que tinha que ser feito. Tudo que tinha que ser feito. Você vai ver que depois o povo, no capítulo 32, o povo reclama da demora. Moisés demorava a descer, então eles começaram a pedir para Arão dar para eles um Deus, fazer imagens de ouro, porque Moisés demorava a descer. O povo, a impaciência não é de hoje, a impaciência já vem daqueles tempos. Então a geração que nós vivemos também, de uma geração imediatista, não é só do nosso tempo. Desde a época de Moisés já tinha um povo que não sabia esperar. E quando você vive na euforia de que algo aconteça do teu jeito, você corre riscos de criar deuses para você. Deus, o povo hebreu
Eles construíram deuses com riquezas que eles trouxeram do Egito, com aquilo que era para ser de prosperidade deles. Eles pegaram as mulheres, os seus brincos, seus braceletes, os homens foram pegando tudo e cederam, e Arão cedeu à pressão do povo. E infelizmente tem muitos líderes que cedem à pressão do povo. As coisas não podem inverter, líder é líder, o líder não pode ser manipulado pelo povo. No reino de Deus isso não acontece. Eu sempre falo, no reino de Deus não há espaço para democracia. Nós não estamos numa câmara onde... No reino de Deus não há espaço para democracia. Deus dá uma ordem, Deus emite um decreto, ele tem que ser cumprido. E uma coisa que nós precisamos entender é que Deus não tem problema com reposição. Deus dá oportunidade para alguns. Se esses alguns não quiserem fazer, Deus pega, substitui e coloca outro, mas a obra dele não para. A obra dele não para. Deus fala, eu te dei a oportunidade, você não quer, mas o meu projeto não será alterado por conta da sua preguiça, por conta da sua rebelião, por conta do seu biquinho, do seu mimimi. Eu dou oportunidade, mas se você não quiser fazer, eu levantarei outro que irá fazer. Deus ungiu Saul, Saul rejeitou e Deus falou, vai lá e chama Davi. E Saul continuava com a coroa, continuava com o cetro, continuava com tudo. E Deus não estava mais sobre ele. Tem gente ainda desfrutando de resquícios de que ele recebeu de Deus, mas ele já foi rejeitado por Deus. Deus já está levantando outras pessoas e cadeiras serão mudadas. Isso eu digo como um todo. No mundo Deus está mudando cadeiras. No mundo Deus está levantando gerações que não estão aqui para discutir o que vai ser feito, mas que estão dizendo, eis-me aqui para fazer o que o Senhor quer que seja feito. Posso ouvir um amém aqui nessa manhã? Eu não tenho 7 passos da vitória para te dar essa manhã, e nem uma palavra que vai te fazer rodar. Eu tenho uma palavra que vai te trazer confronto, mas porque Deus te chamou para cumprir um chamado. Então eu acho bom você se movimentar, ainda que você se contorça um pouco na cadeira, você pegue que é saúde para você e é vida para você. Mas Deus é um Deus de oportunidades. Deus deu a visão para Moisés do tabernáculo. Só que quando Deus deu, eu tenho para mim que Moisés pensando, como é que eu vou fazer isso tudo? Eu já estou com 80 e brau, 85, quase 90, eu estou chegando, e como é que a visão é grande? Aí, mas ele fala, mas eu separei. Moisés, te dei uma visão grande, mas eu separei 2 homens, eu separei, e aqui a gente chega no capítulo 31, que diz a escolha dos obreiros, ou em algumas versões, a escolha dos artesãos, e artesão naquela época era um título muito grande, que envolvia habilidades diversas, habilidades desde trabalhar com madeira, pedra, ferro, bronze, ouro, costura, culinária, que sabia mexer com especiarias, com química, matemática, tudo envolvia, eram pessoas habilidosas. Querido, Deus, Ele chama, quando você nasce, Deus programou você, quando Deus disse sim para o seu nascimento, Ele colocou dons em você. Você sabe disso. Existe a diferença do dom nato e a diferença dos dons do Espírito. Não são as mesmas coisas. Tem gente que acha que é a mesma coisa. Não, o dom nato é aquele que nasce com você. Tem pessoas que nascem com facilidade para a música. Ela escuta, senta no piano, senta no instrumento, ela consegue, tem facilidade para desenvolver aquilo. Tem gente que nasce com a facilidade de comunicação. Ele é um comunicador, a gente fala o quê? Comunicador nato. Né? Tem gente que fala, fulano é um líder nato, fulana, ela é uma desenhista nata. O nato é o quê? Nasceu com ela. Isso é tão evidente. São dons que Deus colocou. Tem gente que tem pessoas que são cozinheiros maravilhosos, nasceu com ele. Ele olha para um pacote de farinha, um ovo, um outro elemento, e ele consegue imaginar, se eu misturar aquilo assim, ainda posso acrescentar isso aqui, vou ter uma receita nova. Nasceu com ele. E lógico, nós temos que aperfeiçoar aquilo que Deus confiou a nós. Isso são talentos natos. Mas existe, e aí tem a questão dos dons do Espírito, que só estão disponíveis para aqueles que foram batizados no Espírito Santo e que têm
acesso a esses outros dons, que aí entra profecia, falar em línguas, cura, fé, uma série de coisas que não vai se aplicar nesse contexto dessa palavra dessa manhã. Aqui eu estou dizendo que quando Deus deu a visão para Moisés, ele disse para Moisés o seguinte, capítulo 1 do verso 31, versículo 1 do capítulo 31, disse o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezalel. Quem escolheu? Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, isso é, neto de Ur. Você lembra quem foi Ur? Quem lembra quem foi Ur? Ele estava com Moisés no monte. O que ele fez com Moisés? Estava vendo uma batalha no vale. Moisés tinha que ficar com as mãos erguidas. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, o povo de Israel era vencedor. Se ele abaixasse as mãos, o povo perdia. Ninguém consegue ficar, ainda mais um idoso, com as mãos levantadas o dia todo. Precisava de suporte. Então vem Arão e Ur e suportavam, seguravam as mãos de Moisés para que elas não se abaixassem. Então o povo foi vitorioso. Interessante é que quando você se dispõe a servir alguém, a servir a obra de Deus, a servir por uma causa maior, a entregar sua vida a Deus, a sua descendência ela é alcançada por esse favor. Existem heranças geracionais, aquilo que você está fazendo hoje, querido, com o coração íntegro, entregue diante de Deus e disponível para Ele. Eu quero que você entenda que por conta do seu comportamento de servo, de estar ali servindo a Deus, servindo alguém, disso é um favor de Deus e há uma herança que será deixada, que alcançará os seus filhos, os seus netos, os netos, sabe, vai alcançar. Você vê que, porque segurou as mãos, o seu neto trabalhava com ouro. Como é que Deus é um Deus de evolução? Você começa de maneira simples, fazendo algo que às vezes é insignificante, fazendo algo às vezes que não é muito popular, mas aquilo desatou uma bênção geracional. A sua família será alcançada, os seus filhos serão alcançados, os seus netos serão alcançados, e eles farão coisas maiores que você fez. Isso é ser bem-sucedido. Você não entendeu? Isso é ser bem-sucedido. Bem-sucedido não é sobre mim, bem-sucedido é ter alguém que me substitua e que seja melhor do que eu. Eita. Você, pastor Eduardo, será bem sucedido, porque o seu filho vai mais longe do que você. Isso é ser bem sucedido. E os filhos, os teus netos, irão mais longe do que ele. Então há uma unção de sucessão, mas que ela só cresce, querido. A sua descendência, seus netos, irão em lugares que você jamais pensou ir, mas começou em você. Porque você manteve um coração íntegro, um coração de servo, um coração diante de Deus, você não recuou diante da batalha. Deus vai honrar os seus netos com prosperidade, com influência, para ser, oh meu Deus do céu, alguém me ajuda a pregar nessa manhã, sabe? Eles vão em lugares, Deus vai usar para fazer obras grandes. Grande não tem a ver com tamanho, mas tem a ver com relevância. Moisés disse sim para um chamado de Deus com 80 anos de idade. Aqui ele tinha mais de 100, ele ficou 40 anos no deserto, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, depois 40 anos conduzindo o povo. Moisés já era um idoso. Com Deus não tem esse negócio de idade. Amém? Os sonhos de Deus não param por conta da idade. Deus, Ele só para quem desiste. Nem o diabo pode interromper os sonhos de Deus na sua vida. Os sonhos só são interrompidos quando você abandona. Aí Deus fala para Moisés, eu separei Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Louvor. Sempre há o louvor envolvido. Aqui já era uma menção para que ele ia fazer o quê? Ele ia construir o tabernáculo, gente. Ele ia construir o tabernáculo. E diz mais, e
não basta ser escolhido, não basta ser chamado. Tem um detalhe que Deus fala aqui, que é o detalhe que faz toda a diferença. Eu escolhi e o enchi do Espírito de Deus. Tem gente, numa era que está na moda dizer que eu tenho um chamado, ou que eu fui escolhido. Ok, querido, você pode ter sido escolhido, a questão é, você tem um Espírito? Eu escolhi e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. A igreja demonizou a arte por muito tempo. A igreja evangélica entregou a arte na mão do diabo durante muito tempo, dizendo que a TV era do diabo, que o cinema era do diabo, que a música era do diabo, que a dança era do diabo, que o teatro era do diabo, sabe? Foi entregando tudo o que era belo. A igreja tem um preconceito com o que é belo. Aqui começa, eu falei uma vez no lançamento do CD do pastor Danilo, porque em Gênesis capítulo 4, os primeiros artistas foram descendentes de Tubal-Caim, que eram descendentes de Caim, e ali foram os primeiros que produziam entretenimento e alegria para o povo, mas de maneira profana. Deus levanta artistas para trazer algo, para trazer beleza ao povo, mas de maneira santa. Deus é um Deus que pega aquilo que o diabo queria usar para o mal e transforma em bênção. Então esse é um tempo de redenção. Tudo envolve arte. A medicina é uma arte, a odontologia é uma arte, advogar é uma arte, lidar com pessoas é uma arte. Querido, você é um artista e não sabe. As pessoas acham que artista é só o cara que sobe aqui, é só o cara que pinta, é só o cara que... Não, se você desenvolve bem o teu talento, você é um artista, porque você faz de maneira única, de maneira ímpar. Se você atende bem a uma pessoa, você tem a arte de lidar com as pessoas, você tem a arte de contornar problemas, você tem a arte de solucionar problemas. Ô, querido, se você quer se tornar alguém relevante, você precisa enfrentar problemas. Deus vai te dar arte. A arte de vender. Não tem gente que tem a arte de vender. Eu sou um péssimo vendedor. Eu sou péssimo vendedor e péssimo comprador, porque eu não sei barganhar. A Fernanda já não. Eu fico com vergonha. Que a Fernanda já entra numa loja, sem o cara falar o preço, ela já fala, está caro. Eu lembro da Fernanda em Israel uma vez, querendo comprar um cordãozinho, tal, né, e mercado árabe, e ela queria um cordão que ela achou bonitinho, era aniversário aniversário dela, de 40 anos, e a gente saiu, a Fernanda entra numa loja ali em Jerusalém, e ela começa a falar com um árabe, um inglês muito duro, e ela começa a falar, o primeiro preço que o cara deu, $500, ela falou, você está doido? $500? Eu pagar $500 nesse cordão? Mas não pago de jeito nenhum, eu pago 50. Eu saí da loja e fiquei do lado de fora, com a cara vermelha, e daqui a pouco sai a Fernanda. Não, calma que ele vai vender. Aí vinha um cara lá fora, ei, lady, Brasília, Brasil. Não, 300. Não pago 300 de jeito nenhum. Arte de negociar. E eu lá fora comendo um negócio, um Prixel. Falei, Fernanda, que vergonha. Não, pago só 100. Ele vai ter que vender por 100. Ele vai ter que... Sei que no final das contas, quase 2 horas depois, o cara vendeu por 100. Tem gente que tem arte para isso. Arte para lidar com essa espera. Às vezes o precipitado faz mau negócios. Eu sei que tem pessoas que são especialistas em venda. Eu sei que tem, eu conheço, eu sei que tem homens de negócios aqui que tem, não é a minha vibe, mas tem gente que é artista, que é perito nisso, e eu quero que você saiba que isso também é um dom dado por Deus e para ser usado para a obra dele, para o reino dele. Nada do que Deus depositou em você é à toa, é por acaso. Você acha que é por acaso?
E não é, foi Deus que deu. Aqui esses homens tinham habilidades, mas não é necessário, não é suficiente ter habilidade. Você precisa ter uma vida cheia do Espírito. Não é suficiente tocar bem. Você precisa ter uma vida cheia do Espírito. Não é necessário ter o seu diploma lá, escrito, né, lá que vem normalmente em latim, com louvor, formado com louvor e tal. Não é necessário, você precisa ter o selo de Deus sobre a tua vida. Você precisa ter a mão dele sobre a tua vida. Não é suficiente você ter tantas faculdades, tantos cursos, tantas coisas, se o Espírito de Deus não estiver sobre você, porque é o Espírito de Deus que vai te fazer discernir. O Espírito de Deus te livra dos enganos da carne, porque com toda a sua inteligência, às vezes a carne te dá pegadinhas. E aí ele escolhe esses homens, escolhe primeiro Bezalel. Olha só, habilidade e plena capacidade artística para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar, esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, aí Deus coloca auxiliar, porque a obra de Deus nunca ela é feita sozinha. Nós precisamos, o corpo de Cristo é um corpo interdependente e não independente. Oh, meu Deus, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Quem lembra dessa música? Quem pode cantar aí? O fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, oh, sem parar, sem cessar, sem vacilar, oh. Pastor Danilo. Pastor Danilo disse que não conhece essa música. Ele que compôs a música. Ele que compôs a música. Essa palavra está em mim desde ontem, porque Deus está me dizendo, você precisa de Bezaléis e Aiolabes na sua igreja. Oh, meu Deus. Ele diz assim, ó, além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque. Aholiabe significa tenda. E foi justamente Aholiabe que ergueu a tenda do tabernáculo. Deus já estava pegando alguém e disse o seguinte, o nome dele significa tenda, e é uma tenda que eu quero que vocês façam para mim. Está tudo ligado. Bezalel significa Deus é minha sombra. Isso é, eu estou amparado. Deus estava dizendo, eu estarei contigo o tempo todo, eu serei a sua sombra, eu serei o seu descanso. A gente vai ver como é que Deus é perfeito, e como que mais no final ele vai falar sobre descanso. Eu vou terminar a palavra de hoje falando sobre descanso, mas interessante como que tudo de Deus é interligado. Bezalel significa, Deus é a minha sombra. O que diz o Salmo 91? Não, só o primeiro versículo. Ah, tá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra. Só tem sombra para quem habita. Só tem sombra para quem anda perto. Eu não consigo daqui desfrutar da sombra da árvore que está do outro lado. Para eu desfrutar da sombra dela, eu tenho que ir para perto dela. Oh, meu Deus do céu. Tem gente querendo sombra longe de Deus. Tem gente querendo descanso longe de Deus. Ele está no meio de uma bagunça, de uma balbúrdia, e ele está pedindo descanso. Deus está falando, vai para perto da árvore. Vai para perto da árvore. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então Deus estava dizendo aqui, eu sou a tua sombra, Bezalel, Deus é minha sombra. Então Deus escolheu, porque sabia que no meio do caminho haveria o tempo de cansaço, porque no meio do caminho nós nos cansamos, mas há uma sombra que nos acompanha, há um lugar de descanso em Deus para nós.
Querido, a visão pode ter sido dada a mim e a pastora Fernanda, mas nós não temos condições de realizar essa visão sozinho. Nós precisamos de Bezalés e de Aholiabes que se levantem nesse tempo. Posso ouvir um amém aqui? Pessoas dispostas a seguirem aqui. É convicção do chamado, você precisa ter convicção do chamado. Deus chamou. Você precisa ter unção. Você precisa caminhar com alguém, ser bênção na vida do outro, ser um com teu irmão. E nisso consiste o serviço de Deus. Na reunião de voluntários, quem estava aqui na reunião de voluntários na quarta-feira, foi algo maravilhoso. Nós falamos sobre o serviço, sobre ter o mesmo coração, sobre o não servir a Deus por partidarismo. Você sabe o que é partidarismo? É gente que às vezes está na igreja, mas ele só defende o campo dele. Se eu sou desse ministério aqui e o outro está em dificuldade, eu não estou nem aí para o outro, desde que o meu funcione. Se o outro não funcionar, isso é partidarismo. E a Bíblia fala que nós não podemos servir a Deus por partidarismo. Não tem ministério mais importante, não tem ministério melhor do que o ministério. O A não é melhor que o C, que o B. Ou nós somos um time, ou nós não somos. O que lava o uniforme é tão importante quanto o que entra em campo. Meu Deus! Time é isso, nem todos aparecem, nem todos, não são todos que vão fazer um gol, mas quando um faz, todos comemoram. Porque a vitória de um é a vitória de todos, é a vitória do time. Amém, queridos? É a vitória do time. Então, não podemos servir a Deus por partidarismo, precisamos ter unidade no nosso meio, mesmo coração, mesmo amor, sabe? Não torcer para que o outro dê errado. Infelizmente, às vezes dentro da igreja, você vê pessoas torcendo para que outros fracassem, porque se ele fracassar, eu pego o lugar dele. Eu vou torcer para que dê errado. E aí começa a infiltrar, e às vezes vem a manipulação. Manipulação é um negócio que é do diabo, do inferno. Tem pessoas que torcem ou investem na disfunção de alguém, porque se ela continua disfuncional, ela se torna uma massa de manobra na minha mão. Tem pessoas que distorcem. Você sabe que a desinformação é um negócio. Quando alguém pega o que a mídia faz hoje no Brasil, não quero falar de partido político, mas quando você vai estudar um pouquinho de história, você sabe disso. Pega uma informação, distorce a informação, ou cria uma informação falsa e solta para o povo em todas as mídias. O povo acha que está sendo informado, quando na verdade está sendo desinformado. E aí se tornam massa de manipulação de uma mídia nojenta e podre. Sabe por quê? Porque a ignorância é um negócio. Desinforma o povo, mas achando que eles estão sendo informados. Desinforma, e aí você vai conseguir manipular o povo. Aí entra o marxismo cultural, aí entra a teologia da libertação, aí entra uma série de coisas que é uma distorção de princípios, mas acha que o povo está tendo acesso à informação correta, só que informações todas distorcidas, e o povo acha que está sabendo, mas nunca pegou para ler a história. Por isso que somos da geração da cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, porque houve uma informação sem saber se aquilo é verdade, e sai dizendo, e sai multiplicando, uma desinformação. Você lembra que eu estou falando isso aqui hoje? Pegou um atalho aqui, deu uma outra unidade. Eu falei sobre partidarismo, né? Não podemos ter partidarismo na igreja. Paulo vai dizer isso em Filipenses, não, você não deve servir, que não haja entre vós partidarismo, nem vanglória. Vanglória significa pegar a glória de Deus para mim. Fazer as coisas para receber a glória. Não, mas ele vai dizer o quê? Mas que seja a atitude de vocês como a de Cristo, que embora sendo Deus, não tirou onda de ser Deus, mas antes tomou a forma de servo.
na linguagem de hoje, porque o texto vai dizer, ele não usou de usurpação, ele não se apegou ao ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e desceu no nosso nível. Que seja a atitude de vocês como a dele, do que esvaziar a si mesmo, tomar forma de servo, ter unidade com meu irmão, servir com amor, o mesmo pensamento, o mesmo coração. Isso não tem a ver com você ser decepado na sua identidade. Temos identidades, cada um aqui tem uma identidade, uma maneira, um jeito, mas aquilo que nos une tem que estar acima do que aquilo que pode nos separar em questões pontuais que podemos divergir. Eu sempre digo, que eu aprendi com o pastor Charles Swindon, Deus não exige de nós unanimidade nem uniformidade, mas sim unidade. Eu vou repetir, Deus não exige de nós unanimidade e nem uniformidade, mas sim unidade. Não seremos unânimes em tudo. Não teremos a mesma forma, porque cada um tem o seu jeito, mas a unidade. Em que eu tenho que ser? Existem pilares da fé, fundamentos da fé que são inegociáveis, e isso nós temos que ter unidade. Agora, tem coisas que nós vamos pensar diferente, isso também é saudável, porque se todo mundo pensar igual, seremos robôs. Eu citei ontem aqui na consagração dos jovens de um rei chamado Adoni Bezek, que ele pega 70 reis e decepa os polegares desses reis e corta os dedões dos pés. Sem dedão do pé você não tem equilíbrio. E sem os dedos do polegar tu não tem identidade. Vivemos uma geração onde estão tendo seus dedos decepados, onde a sua identidade está sendo roubada, e há pressão para que você seja o que o outro é. Quando você não sabe quem você é, você se frustra. Quando você não sabe quem você é, você começa a viver a sua vida por comparação, aí você não consegue ser o que o outro é, aí é a porta da frustração. E quando entra a frustração, você se torna massa de manipulação. Quando alguém não sabe quem ela é, qualquer um faz o que quiser dela. Vivemos uma geração que não tem identidade, porque não sabe quem é em Deus. Vivemos uma geração desequilibrada. Já reparou como é que o nosso tempo, os jovens, de grande parte, são desequilibrados? Como assim, pastor? Não estou falando desequilibrado na mente, não. Desequilibrado é que são jovens instáveis. Quer uma coisa outra, quer outra amanhã, depois de amanhã quer outra. Não consegue ter uma estabilidade. Há um desequilíbrio na sua existência. Isso não é de hoje. Essa é a estratégia do diabo para manter você improdutivo. E para fazer de você uma cópia, quando Deus te criou para ser autêntico. Falei nada do que eu anotei, velho. Que horas tem? Meio-dia. Estou na introdução. Por quê, Senhor? Por quê? Gente, essa palavra está em mim, salpicando, desde de ontem, pastora Rebeca, depois da consagração aqui dos jovens, de Deus me dizendo, ministra sobre eles a unção de Bezalel e de Aholiabe. Eles eram submissos a Moisés. Eles foram fiéis à visão que Deus deu a Moisés. E aí você vai ler, depois você lê em casa, do 32 ao 38, que começa assim os capítulos. Moisés reuniu, disse o Senhor, tal e Tabas deu as ordens, né? E aí Bezalel, aí você vai dizer no 36, começa, assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes. O que aconteceu? Moisés chegou e falou, né? Deus separou Bezalel e Aholiabe, e falou, olha, agora, e Moisés disse, agora é com vocês. Eles montaram a equipe deles. Pegaram os melhores que eles tinham em todas as esferas. Por isso que eu falo que Deus não está preso a uma estrutura eclesiástica. Ei, acorda. Deus não está preso a uma estrutura eclesiástica.
Ali eles estavam construindo um tabernáculo, sim, mas eram pessoas que tinham capacidades de várias áreas, desde costura, de trabalhar com química, porque tinha que, o óleo do tabernáculo era um óleo que juntava 5 especiarias diferentes, tinha que ter uma medida certa, combinação, tinha que ter um aroma específico, não era de qualquer maneira, a prensa do azeite tinha que ser uma, a mirra tinha que ser de um jeito, a canela, uma série de coisas, então tinham que ser pessoas que sabiam lidar com aquilo, tinham medidas a serem cumpridas, tinha que ter gente que entendia de matemática, de cálculo estrutural, e sabe, Deus pega pessoas de várias áreas, tudo que Deus te deu é para ser usado para Ele. Deus vai te colocar um projeto arquitetônico, e Deus vai te capacitar e te ungir para isso, e aí vão passar que prédio é aquele ali, e você vai poder ver que Deus te usou para construir algo que vai ser bênção para famílias, para gerações, para empresas. Deus te deu talentos, e Ele quer que você use isso para a glória dEle. Sabe por quê? Ali era para o tabernáculo, mas hoje o tabernáculo somos nós. O tabernáculo somos nós. E Deus usa, aí você vai ver a partir do verso do capítulo 36, vários versículos, começa, fizeram, também fizeram, e fez. Quem estava fazendo? Bezalel, Aholiabe. E eles foram fazendo e não contestavam Moisés. Foram fazendo e não tinham tempo para perder com distrações, para criticar o projeto. Não levavam problema para Moisés, levava a solução. Se Deus mandou, a gente vai fazer. Deus deu a visão para Moisés e nós vamos executar conforme a visão que Deus deu para ele. Então eles fizeram. Eles tinham o projeto, eles tinham a planta, eles tinham as medidas, eles tinham tudo. Agora era com eles. Tudo começa com uma visão, mas uma vez que essa visão é derramada, começa a fazer. Não sentado dizendo, poderia ser feito assim. Poderia fazer assim, poderia, querido, poderia, é o lugar mais cômodo de se estar. O ver o que está errado é a posição mais fácil que tem. Mas Deus está à procura de homens que entrem para a história e que comecem assim as suas vidas. E fizeram, e executaram, e realizaram, e pegou e fez, foi lá e fez, e construiu, e fizeram. Queridos, aí no capítulo 38, nem usei esboço. Glória a Deus, é bom quando Deus flui. Assim, não que o esboço seja errado, mas quando o Espírito Santo flui é algo maravilhoso. Há uma onda, há uma energia, há uma unção que desce do alto. E eu sinto que essa unção, Deus está trazendo um tempo novo de unção sobre a IPAM, querido. Sabe, onde Bezaléis, e aqui eu não falo de gênero, mas de pessoas, homens e mulheres, com o mesmo coração e a mesma unção de Bezalel e de Aholiabe, para construir, não para contestar. Amém? Olha o que diz o verso 22 do capítulo 38 de Êxodo. Bezalel, filho de Uri, fez, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo. Fez o quê? Fez o quê? Fez o quê? Tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. Homens e mulheres com coração de Bezalel não deixam coisas pela metade. Homens e mulheres na unção de Bezalel não começam e desanimam. Não começam e falam, está difícil, vou deixar para lá. Não aconteceu como eu queria, vou deixar para lá. Aí eu vou, não. Homens e mulheres na unção de Bezalel são homens que completam e que honram suas palavras e que completam obras que começam. Eu posso ouvir um amém aqui?
que completam obras que começam. Não são homens que deixam serviços pela metade. Ele, oh meu Deus, não deixou nada pela metade. Ele diz aqui que fez tudo o que o Senhor o ordenou, sabe? Fez tudo, isso é, fez tudo e fez bem feito, não fez de qualquer maneira, não fez de qualquer jeito. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem gente que assume compromisso e não cumpre, tem gente que assume compromisso e falta a escala o tempo todo, porque tem sempre uma desculpa para dar, tem sempre o aniversário de um primo para ir, tem sempre um sobrinho que é prioridade, tem sempre alguém que é prioridade, nunca prioriza a casa do Senhor. Sabe qual é o nome disso? Relaxamento. Relaxamento. Pessoas que dão um nome e nunca estão disponíveis, mas se for para subir no altar, é o primeiro a chegar. Que querem a plataforma, mas não querem o anonimato. É forte. E eu não estou disposto a aliviar. Ou você chegou para somar. E para somar de acordo com os princípios do que nós cremos. Não da maneira que você quer, porque se serve de acordo com os princípios da palavra. Não basta querer fazer, não basta querer fazer. Eu vou repetir, grita comigo, não basta querer fazer, tem que ser de acordo com os princípios da palavra. E diz aqui que ele fez tudo o que o Senhor ordenou a quem? A Moisés. Ele foi fiel. Ele foi fiel ao seu líder. Ele foi fiel ao seu pastor. Ele foi fiel à visão que Deus deu a Moisés. Ele foi fiel. Oh, meu Deus. Ele foi fiel. Ele concluiu a obra. E aí quando Moisés chega com Arão, na porta do tabernáculo, veio a glória de Deus, e ele nem conseguiu entrar, ele falou, não consigo entrar, porque a nuvem desceu. Agora imagina também Bezalel olhar, e toda a equipe falar, eu fiz parte disso. A glória não era de Moisés, a glória não era de Bezalel, a glória não era de Aholiabe, a glória não era de Arão, a glória não era de Ur, a glória é de Deus. A glória é de Deus. Mas eu lembrei de algo que eu tinha separado, que eu falei com vocês que eu ia falar no finalzinho da mensagem. Porque voltando para o capítulo 31, eu não posso deixar de falar isso. É oportuno. Aleluia, eu sinto a unção de Deus nesse lugar. Eu sinto a unção de Deus nesse lugar. Eu quero que você saiba que nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Efésios vai falar sobre isso, Efésios 2:10. Sabe, Deus de antemão, criados em Cristo Jesus para boas obras. O apóstolo Paulo diz, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O talento certo determinado para cada ação adequada, sabe? O talento certo para determinada esfera de ação e a esfera de ação adequada no talento. O chamado de Deus une os dois. O talento de Deus une os dois. Mas eu quero ressaltar aqui, porque depois que Deus chama esses, Deus, no versículo 12, começa a falar sobre a importância do sábado. E eu não sou aqui sabatista, não estou falando de guardar o dia do sábado, embora eu ache mó barato. Você está em Israel e quando o Shabá é algo sagrado para eles. Da sexta-feira, 4 da tarde, meu irmão, já está tudo fechando, não importa se o... Olha só, em Nova York tem uma loja chamada BH. Quem já falou dessa loja? Áudio e vídeo, e foto, de instrumento, de tudo, de música, é uma loja de 5 andares, no centro de Nova York, que é uma loja de judeus, todos são judeus ortodoxos. Meu irmão, tu sabe que Nova York bomba, não sabe? A cidade que não dorme.
né? Tu quer comprar um negócio, tu quer comprar uma guitarra, 2 da manhã, tu desce a Guitar Center e está aberta. Eu estava com o Isaac lá uma vez, lembra, Isaac? Meia-noite a gente falou, Isaac, vamos embaixo da Guitar Center tocar um pouquinho de teclado. Estou com uma abstinência, preciso tocar. Aí os músicos saindo da Broadway, não sei o que, todo mundo entrando na Guitar Center, tocando, experimentando os teclados novos. Estava lá eu e o Isaac, uma voracidade que não dorme. Agora, da sexta-feira, 4 da tarde, a BH fecha as portas e só abre no sábado, depois do pôr do sol. E lá está a placa, estamos no Shabá. Não vendemos nem pela internet no Shabá. Encomendas feitas no site só serão computadas no domingo. Porque para eles o descanso é sagrado. Nós sabemos que o nosso descanso é Cristo, nosso sábado é Cristo, mas que é importante também você ter um dia para descanso, é importante. Você fazer disso um momento sagrado. Deus estava dizendo para ele o seguinte, vocês vão se cansar no meio disso tudo. E vocês vão precisar valorizar o descanso, sabe? E ele estava, e mais especificamente, ampliando numa geração cansada. E muitos de nós, o cansaço não é físico, é o cansaço da alma. O maior cansaço da nossa geração hoje não é o cansaço físico, porque eu tenho certeza que tem pessoas que vão sair daqui e depois vão para o shopping, passar o dia no shopping e vão chegar em casa 9 da noite, vão andar o dia todo, e não é porque se ele estivesse cansado, ele ia para casa dormir. Mas tem muitas pessoas que o cansaço é na alma. É um cansaço que você já está nele há 5 anos. Você dorme à base de Rivotril, de Apraz do Senhor, que é o Aprazolam, né? Vive nisso, mas a tua alma não descansa. Você pode até desligar o teu disjuntor, mas a tua alma não descansa. Em todo esse trabalho, Deus estava dizendo para eles da importância do descanso, porque por natureza nós estamos sempre ocupados com as nossas próprias obras, esquemas e planos, mas quando o espírito do descanso entra em nós, quando o espírito do descanso entra em nós, tudo isso é alterado. E aí, então, eu deixo de ser o agente e tomo o lugar de instrumento. Você não entendeu. Porque muitas pessoas estão fazendo no seu próprio braço, ele acha que ele é o agente. Você não é o agente, você é um instrumento. Se for para mim, diz que eu estou pregando em Êxodo 31, que ele pode assistir pelo YouTube na página da pastora Fernanda Brum. Sabe, não, aí eu deixo de trabalhar para Deus. Que é isso, pastor? Para que Deus possa trabalhar através de mim. Me ajuda alguém aqui, pelo amor de Deus. Tem gente trabalhando para Deus, mas Deus não está trabalhando através dele. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja um instrumento e Ele quer trabalhar através de você. O teu cansaço é que você está trabalhando para Deus, mas não está deixando Deus trabalhar por você. Acho que fui eu. Está dando um rame aqui. Fui eu, né? Empurrei o negócio ali. Então, me segura, Jesus. Sabe? Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando você entra no descanso de Deus, você descansa de você. Foi boa essa, gente. Dá um glória a Deus. Quando, diga assim, quando eu entro no descanso de Deus, eu descanso de mim. Aí eu fecho com Hebreus capítulo 4, 11, que vem 4, 10 e 11, que diz assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, aí ele diz aqui que não é fácil, porque o autor de Hebreus está dizendo, portanto, esforcemo-nos para entrar no descanso dele, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Fique em pé no seu lugar.